Tudo bem, estamos então aqui novamente, né, com o nosso encontro semanal, no nosso canal aqui no YouTube, e mais uma vez agradecendo a todos que continuam mandando comentários, né, sugestões, e alguns fazendo inclusive perguntas, né, mandando pelo e-mail, pelo próprio canal, né, do YouTube, pelo Facebook, enfim. Agradeço muito o apoio de todos os colegas, enfim, você profissional da educação que, enfim, vem acompanhando, né? E convido você sim a você se inscrever no nosso canal, né? Compartilhar com os colegas, enfim, ajudar a divulgar esse nosso espaço aqui de compartilhamento de ideias e de reflexões sobre a história da educação brasileira, tá certo? Bom, no nosso encontro de hoje, eu vou trazer para vocês 10 sugestões, indicações de leituras que eu julgo importantes, né, sobre a história da educação brasileira. Bom, veja, existe uma vasta produção bibliográfica sobre a história da educação no Brasil, todas elas, né, com contribuições importantes. Mas eu trouxe para vocês aqui algumas indicações e algumas que se tornaram clássicos da história da educação. Você que, né, enfim, que atua na área da educação, né, certamente você vai se lembrar de alguns autores. E para você que está iniciando ou pretende iniciar seu estudo sobre história da educação, fica aqui algumas dicas, tá certo? Olha, uma primeira sugestão que eu julgo importante, né, são questões que abordam os mais diferentes aspectos da educação brasileira. Uma primeira sugestão, olha aqui, ó, né, sobre um debate sobre, né, as questões historiográficas, teórico-metodológicas da educação. E nós vimos no nosso último vídeo, né, eu comentei aqui com vocês sobre eu diria assim, as grandes correntes historiográficas que permearam e permeiam a história da educação brasileira, né, o positivismo, o marxismo e a escola das análises. Então, muitos desses livros, as produções historiográficas, os livros, teses, dissertações, todas elas abordam um aspecto, enfim, elas se filiam, enfim, né, se articulam a uma dessas leituras aí. Mas é claro que eu vou trazer para você aqui, olha, algumas sugestões de, eu diria, uma análise considerada mais utilizada nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação de professores. Enfim, são referências que continuam, alguns foram mais adotadas em algum período da história, tá certo? E eu diria que muitos desses aqui, inclusive, fizeram parte da minha formação acadêmica e que estão guardados aqui na minha estande, né? E eu venho compartilhar com vocês aqui, tá certo? Vocês também podem estar sugerindo no nosso canal outras leituras. O primeiro, então, aqui, ó, temos aqui Pesquisa em Educação, História, Filosofia e Temas Transversais, que é enfim, é uma coletânea de artigos organizado pelo professor José Claudinei Lombardi, que traz aqui um debate importante, a importância de observar as questões teórico-metodológicas da educação, tá certo? Tudo aquilo que articula todo o debate educacional, tá certo? Eu acho que é importante observar, antes de qualquer estudo sobre história da educação, fazer essa leitura. Enfim, ele mostra esse livro traz um mapeamento, né? Faz enfim, um panorama sobre as correntes historiográficas da educação brasileira. Então fica aqui a sugestão para vocês. Um outro livro, eu acho que esse aqui eu conheci de muitos, né? Que é considerado assim um manual da educação brasileira. Eu acho que um dos primeiros aí, sobretudo a partir dos anos 80, que passou a ser adotado muito nos cursos de pedagogia, que já está já na sua, né, numa edição atualizada, enfim. Fica a sugestão aqui para vocês. Da Maria Luísa Santos Ribeiro, História da Educação Brasileira, Organização Escolar. Ela traz então aqui toda uma leitura sobre a história da educação brasileira a partir dos modelos do desenvolvimento nacional. E veja, já nessa influência de uma leitura mais crítica, a partir do viés do materialismo histórico dialético, ela traz então alguns elementos a partir dessa concepção de educação, entendendo-a como, né, vamos dizer assim, a serviço de um projeto de desenvolvimento econômico. Ou seja, a educação ela não tem as suas próprias leis, ela esteve a serviço de um projeto. Né? Então, nesse sentido que ela vem mostrando, portanto, essa dinâmica, essas relações entre a escola, entre a educação e o contexto.
Ou seja, não basta a gente analisar a educação, é preciso também analisar o contexto em que essa educação foi desenvolvendo, tá certo? Uma outra sugestão também, também dentro dessa preocupação, né, de discutir as questões do contexto, da professora Maria Lúcia Spedorf, História da Educação Brasileira, também, eu diria, já uma publicação mais recente, né, que aborda as questões da história da educação brasileira, né, pegando também desde a colônia, no Brasil colônia, Brasil Império, Brasil República, a década de 80, 90, chegando no final dos anos 90, trazendo também uma contribuição importante para discutir as questões educacionais. Uma outra publicação para vocês, olha, né, também conhecido muito, né, o Thaisa de Oliveira Romanelli, o Thaisa Romanelli, tá certo? História da Educação no Brasil, e ela faz o recorte histórico entre a década de 1930 a 1970, em que ela analisa então toda essa dinâmica que a história da educação brasileira foi tomando, né? E, enfim, todo o processo também, a presença da escola, né? A que serviço a escola prestou, né? Nesse desenvolvimento. Nós tivemos um desenvolvimento econômico ou um desenvolvimento educacional, a rigor? Então ela vem problematizando essa questão. Também um livro considerado de muita referência, muito utilizado para discutir política educacional, né? Enfim, história da educação também muito utilizado, e que eu reforço aqui para vocês, eu diria que algumas das leituras obrigatórias, né, para entender os diferentes momentos da história da educação brasileira. Uma outra referência do Paulo Giraldelli, História da Educação, e ele discute o Brasil. Eu diria que uma contribuição importante que ele traz, né, em analisar, em fazer uma reflexão sobre como se deu o processo, né, de desenvolvimento educacional do Brasil, ele traz todo esse movimento, né, complexo que a sociedade brasileira já vai tomando a partir de 1930, a partir desse movimento dos partidos políticos, a partir de uma perspectiva das constituições, dos movimentos sociais, né, do movimento operário, a questão curricular, a presença da própria igreja, né, dos liberais, dos escolanovistas, enfim, traz o contexto, mas procura, eu diria assim, detalhar melhor esse contexto, a partir dessas nuances que estão presentes aí, né? Então vale a pena também olhar com muito cuidado, uma leitura para quem quer fazer toda essa reflexão em torno dessa história da educação brasileira. Uma outra referência também, eu diria que é um clássico da história da educação brasileira, muito trabalhado também, que é o professor Dermeval Saviani, né? Educação Brasileira, Estrutura e Sistema, também já com várias edições, né? Para quem trabalha direto ou indiretamente com a educação, né? Também em que analisa, ele começa também a trazer essa discussão sobre, de fato, nós tivemos ou temos uma estrutura educacional, nós temos um sistema educacional brasileiro. Então ele procura conceituar também o que é o sistema educacional brasileiro, né? Como que ele foi, se é que temos, como se deu esse desenvolvimento, né? E, enfim, em que medida nós podemos considerar que o Brasil construiu o seu sistema de ensino. E a partir também da LDB, da 4024, em que ele busca esse conceito, as questões legais que ali permeiam, e traz uma contribuição de grande relevância para pensar de fato se nós tivemos uma estrutura de ensino e o que deve ser considerado na construção desse sistema de ensino e todos os problemas educacionais que temos, né, enfrentamos, e pensar enquanto um sistema geral. Uma outra sugestão também de leitura, olha, esse livro, né, do professor Gilberto Luiz Alves, A Produção da Escola Pública Contemporânea. Também julgo uma publicação muito importante, tá, para você que gosta de discutir história da educação brasileira, né, e um trabalho do ponto de vista da fundamentação teórica muito relevante, né, em que ele traz o contexto no seu rigor, né, trazendo os chamados móveis econômicos, né, os aspectos econômicos a serem considerados
nesse desenvolvimento da educação brasileira, até para entender como é que se deu, como nós podemos entender a escola pública contemporânea, dentro de toda essa pressão econômica, social, né, que ela foi sofrendo ao longo do século XX. Também fica uma leitura importante para você aprofundar. Um outro aspecto aqui interessante, história da educação, né, das professoras Eliane Marta Teixeira Lopes e Ana Maria de Oliveira Galvão, ok? Aqui a capinha dele, né, um livro assim, pequeno no seu tamanho, mas grande na sua profundidade, em que ela traz então, vem trazendo novos elementos, né, novos objetos de estudos, né, que passaram a ser importantes também para estudar a história da educação brasileira, né, dentro desse viés, mostrando, mapeando uma nova corrente historiográfica que foi se desenvolvendo, sobretudo a partir da década de 90 no Brasil, trazendo outros elementos para entender, inclusive a própria história da educação como uma disciplina, como é que ela foi surgindo, como ela foi se desenvolvendo e os seus novos objetos de estudos que vão surgindo a partir da década de 90. Outra referência, né? Também uma coletânea de artigos, a escola pública no Brasil, e aliás nós vamos nos próximos encontros também tratar sobre esse tema, né, específico sobre a escola pública no Brasil. Que escola pública foi essa que tivemos, né? A quem serviu, enfim, como ela se caracterizou, né, desde a sua origem, enfim, como é que foi todo esse processo? Foi uma escola para todos, né? Ela foi uma escola de qualidade para todos? Todo esse debate aparece também nesse conjunto de artigos, né, que compõem essa coletânea organizada aqui do professor José Clowney Lombardi, Dermerval Saviani e a Maria Isabel Moura Nascimento. Ok, pessoal? E para finalizar, né, eu diria que são 10 indicações, né? Eu escolhi essas 10, enfim, nós temos, como eu disse, uma vasta publicação, né? Uma densa publicação sobre a história da educação brasileira. Esse livro que ele ganhou o Prêmio Jabuti em 2008, né? Veja que ele tem uma densidade aqui de dados, né? Uma farta documentação, né? Que é do professor Dermerval Saviani, História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Eu diria que é uma leitura obrigatória para você que vem pesquisando, para você que vem iniciando os seus estudos, né, e que pretende iniciar seus estudos sobre história da educação, está aqui uma leitura, eu diria, obrigatória, tá certo? Porque ele vem mapeando, fazendo todo um painel, né, desde a chegada dos jesuítas no Brasil em 1549, como é que se deu esse processo de colonização, a relação entre educação e colonização, passando depois pelo Império, né, como é que se constituiu essa educação no Império, eu diria uma nova releitura sobre a história da educação brasileira, a partir de outras fontes, né, de outros documentos que trouxeram novos subsídios para entender esse momento. E ele chega, inclusive ele avança, né, em relação a outros manuais que eu apresentei para vocês, eles avançam até o início do século XXI, né, trazendo todo o debate, enfim, como é que se constituiu, a partir de todo esse histórico, como se constituiu então a escola, o sistema educacional que nós temos hoje, enfim, né, essa nossa dinâmica educacional no Brasil, o que chegamos, né? Por que nós temos a educação que temos hoje? A partir desse olhar para o passado, entender, né, essa educação contemporânea no Brasil. Então eu diria que vocês estarão muito bem acompanhados, né, muito bem subsidiados aqui com a leitura desse livro, A História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Tá certo, pessoal? Eu diria que então o nosso encontro de hoje, né, foi trazendo então essas indicações. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E agora, né, para quem quer aprofundar os estudos, né, agora então é vocês irem, né, evidentemente que iniciando aí, né, cercando dessas referências. Existem outras, como eu disse, muito importantes também. E nos próximos encontros, nós iremos trazer uma temática aí, focando mesmo questões específicas sobre a história da educação brasileira. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, reforçando a vocês, se inscrevam no nosso canal, ajude a divulgar, ajude a compartilhar esse nosso encontro. Ok? Então, até a próxima. Um abraço a todos.